A história começa com Juan, um jovem artista pobre e batalhador que mal consegue pagar o aluguel de seu apartamento. Sua arte, embora renda algum dinheiro, não é o suficiente. Nós o vemos sentado na rua, pintando o retrato de uma linda garota. Ao terminar, ela fica maravilhada com a obra. Mas assim que ele está prestes a começar uma nova pintura, um carro luxuoso para. Dentro está o homem mais rico da vila. Para o choque de Juan, com esse homem está ninguém menos que sua ex-namorada. O rico homem propositalmente humilha Juan na frente dela. Ele joga dinheiro em Juan e zomba. Toma, isso deve cobrir seus ganhos do dia inteiro. E então ri na cara dele. Juan, envergonhado e vestindo apenas uma fração de suas roupas, recolhe suas coisas e segue para seu carro velho. Honestamente, é difícil dizer se ele está dirigindo ou se o carro o está arrastando. Juan retorna à sua vila, um lugar cheio de artistas, galerias e casas de pintores. Você poderia chamar de meu amigo, um paraíso para artistas. No caminho para casa, ele encontra seu senhorio, que exige o aluguel atrasado. Irritado, Juan joga o dinheiro do aluguel na cara dele. Antes que possa sair, o senhorio lhe diz que aquilo é apenas pelo mês passado. Ele ainda deve o aluguel deste mês. Juan casualmente responde: pago depois, o que irrita o senhorio o suficiente para jogar uma garrafa de água nele. Agora, você esperaria que Juan a jogasse de volta, certo? Errado. Nosso doce Juan pega a garrafa e gentilmente a coloca em sua coleção. Ele coleta e vende garrafas plásticas no final de cada mês. O senhorio zomba e diz: essa é a lógica do pobre, ridicularizando como Juan coleta plástico e latas. Claro, todo respeito àqueles que fazem esse trabalho. Juan então visita a galeria de seus sonhos, um lugar onde ele deseja expor sua obra um dia. Como todos os dias, ele se aproxima do dono da galeria, pedindo-lhe para patrocinar sua pintura. Ele até entrega algum dinheiro, mas o dono ri e diz: isso nem cobrirá 1 metro quadrado de espaço na parede. Ele deixa Juan e sobe. Juan o segue, implorando para que ele exiba sua pintura. O dono friamente responde: sua arte é lixo, Juan. Juan se defende dizendo: eu melhorei muito, até minha namorada Tian está impressionada. Agora, deixe-me dizer, meu amigo, Tian é cega. Sério, não estou brincando. Ela perdeu a visão devido a um problema nos olhos anos atrás. O dono da galeria zomba: então você está confiando na opinião de sua namorada cega? Você enlouqueceu. Então ele aponta para outra pintura de uma batata e diz: agora isso, quando eu olho, sinto fome. É tão real? Juan, arrasado, não sabe o que dizer. Agora, sobre Tian, ela não consegue ver, e o único emprego que conseguiu foi como massagista. Infelizmente, este trabalho a coloca em risco de assédio, e as pessoas no local se aproveitam de sua cegueira. Um dia, Juan pega alguém assediando-a e imediatamente se vinga, fazendo com os assediadores exatamente o que eles fizeram com ela. Ele lhes diz: agora vocês sentem o que essa pobre garota sente? Sim, ele espera que eles se arrependam de suas ações, mas em vez disso, eles se unem e o espancam. Após a surra, Juan e Tian vão para o apartamento onde ela trata seus ferimentos. Juan exagera, alegando: eu bati em todos eles sem piedade. Tian, que ouviu os agressores gritando, diz: sim, ouvi a dor deles com as surras, sem saber que era Juan quem estava gritando. Juan então a surpreende com um presente, um par de sapatos. Ela os adora. Eles dançam juntos por um tempo, e assim que Juan se inclina para beijá-la, ela de repente ouve outra pessoa no quarto. Ela pergunta: quem é? Juan rapidamente diz: apenas um amigo que foi despejado, ele está ficando comigo. Ele diz ao amigo para manter os olhos fechados, mas Tian se sente desconfortável e sai. Mais tarde, Juan e seu amigo vão para o telhado para beber algo. Eles ficam tão bêbados que desmaiam. De repente, uma nave espacial aparece acima deles. Juan acorda em choque e tenta acordar seu amigo, mas o cara está completamente desmaiado. A nave espacial paira bem sobre o bairro deles. Juan vê uma garota saindo da nave espacial. Ela parece uma personagem de desenho animado e está apontando para outras duas que descem com ela. Parece que elas vieram à área para desenhar. Juan tenta tirar uma foto delas, mas o tolo esqueceu que o flash estava ligado. Então os alienígenas o avistam e desaparecem em segundos, junto com sua nave. Mas Juan percebe que eles deixaram cair algo. Quando ele vai verificar, descobre que é uma caneta.
Como ele é artista, aguarda e vai dormir. Na manhã seguinte, ele acorda abalado, lembrando-se de tudo. Seu amigo o vê e brinca. Você está morto? Ou apenas dormindo? Juan começa a contar tudo o que aconteceu no telhado. Para seu choque, seu amigo começa a completar os detalhes para ele. Juan fica atordoado, pensando que talvez seu amigo também tenha visto. Mas seu amigo explica que Juan estava resmungando tudo em seu sono. Acontece que, antes de dormir, Juan até desenhara os 3 alienígenas. Juan perde a esperança de que seu amigo acredite nele e sai para pintar pessoas na rua. Enquanto ele está pintando, sua tinta acaba. Ele procura por mais, mas não consegue encontrar a cor certa. Então ele avista a caneta alienígena da noite anterior. Ele decide usá-la para terminar a pintura. Primeiro, ele a testa em outra folha e, de repente, o desenho que ele acabou de fazer se torna real. Ele fica em choque. Para confirmar o que acabou de acontecer, ele desenha uma maçã. Mais uma vez, ela se torna real. Radiante, ele come a maçã. E é definitivamente real. Animado, ele coloca a maçã no bolso e corre para contar tudo ao amigo. Ele mostra o que restou da maçã e explica que a desenhou e ela ganhou vida. Mas, como de costume, seu amigo não acredita nele. Ele come o resto da maçã e diz: "Que bobagem você está falando? Vá para um hospital." Para provar, Juan desenha uma barra de ouro, exatamente como seu amigo pediu. Mas, surpreendentemente, o desenho não se torna real imediatamente. Seu amigo zomba e joga o papel pela janela. De repente, eles ouvem um velho gritando de dor. O papel atingiu sua cabeça. O homem os repreende por jogarem tijolos da janela, mas então vê a barra de ouro no chão, pega, a coloca no bolso e vai embora como se nada tivesse acontecido. Foi quando o amigo de Juan finalmente acredita nele. Ele diz a Juan para desenhar uma barra de ouro maior, o que ele faz, e ambos ficam maravilhados. Como eles vivem em um quarto minúsculo, Juan decide desenhar um palácio gigante. Ele o desenha e, de repente, o palácio aparece no meio da cidade, do nada. As pessoas ficam chocadas. A polícia chega logo depois, igualmente confusa. Estávamos aqui há apenas 5 minutos. Quem teve tempo de construir isso? Eles perguntam. Os oficiais tentam abrir os portões do palácio, e é quando Juan e seu amigo percebem que cometeram um grande erro. Juan tenta apagar o desenho, mas não sabe como. Então ele descobre um botão na caneta que apaga qualquer desenho que ele não queira. Ele o pressiona e, instantaneamente, o palácio desaparece diante dos olhos de todos. Mais uma vez, as pessoas ficam sem palavras. De volta ao quarto, o amigo de Juan lhe diz: "Precisamos desenhar dinheiro, pelo menos 200 milhões de won." Ele tenta, desenhando um número, mas não se transforma em dinheiro. Apenas permanece um número. Juan pega a caneta, desenha habilmente pilhas de dinheiro, e em segundos o quarto é inundado com tanto dinheiro que os cobre completamente. Mais tarde, o proprietário do prédio aparece e repreende os artistas por deixarem lixo do lado de fora. Uma das garotas tenta responder, mas o proprietário a corta. "Você entrando com um cara, saindo com outro." Então ele chama Juan para repreendê-lo também. Mas de repente, Juan e seu amigo aparecem, vestidos com roupas de palhaço que eles acreditam que são o que pessoas ricas usam, exibindo-se para toda a vizinhança. Juan tira enormes quantidades de dinheiro e diz ao senhorio: "Aqui está o aluguel para os próximos 100 anos." O senhorio fica atordoado, sem ideia de onde Juan conseguiu todo esse dinheiro. Mas Juan não terminou. Logo, os vizinhos o veem aparecendo em 3 carros de luxo com garotas que o divertem e contam piadas. Ele vai a uma das melhores imobiliárias para comprar o palácio que sempre sonhou. Lá, ele encontra sua ex com seu novo namorado, que está se recusando a comprar uma vila de apenas 15 milhões para ela. Juan se aproxima da secretária e pede 2 palácios na área mais exclusiva da cidade. Ele tira dinheiro e paga pelos 2 bem na frente de sua ex, que instantaneamente se arrepende de tê-lo deixado ir. Mais tarde, naquela noite, Juan surpreende sua namorada cega, Tian, levando-a para o novo palácio que comprou para ela. Ele pergunta a ela o que está na frente dela. Ela diz: "O palácio de 40 milhões de won. Todo mundo está falando sobre você e as coisas que você está comprando." Juan fica um pouco desapontado por a surpresa ter sido estragada, mas continua com a celebração. Há um corredor cheio de convidados parabenizando Tian por seu novo palácio. E como ela não consegue ver,
Juan traz uma garota cujo trabalho é descrever tudo para ela, desde os lustres até a beleza de todo o palácio. Ele a pede em casamento na frente de todos os convidados, mas Tian rejeita sua proposta e se afasta. Ele a segue e pergunta se ela não o ama. Ela diz que o ama, então ele pergunta: "Se você me ama, por que me rejeitou e me envergonhou na frente de todos na festa?" Ela responde que fez isso para o próprio bem dele, porque se eles se casassem, ele ficaria envergonhado por toda a vida, já que ela é cega e ele é rico. Ele poderia escolher qualquer garota que quisesse. Ele lhe diz que não é rico, que toda a sua riqueza veio de suas obras de arte. Ela então percebe que ele ficou famoso através da venda de suas pinturas. Ele lhe explica a história da caneta mágica dos alienígenas. Quando Tian ouve sobre a caneta mágica, ela pede a ele para desenhar um par de olhos para ela e torná-los reais para que ela possa ver. Juan gosta da ideia e começa a desenhar olhos exatamente como os de uma linda garota. Eles esperam que os olhos saiam do desenho e entrem no corpo de Tian, mas em vez disso, os olhos aparecem no ombro de Meng Fa e é aterrorizante. Eles rapidamente apagam os olhos para que desapareçam, assim como a vila desapareceu antes. Então eles se perguntam: e se eles desenhassem um rosto inteiro? Um rosto apareceria também? Poderia ser igualmente assustador. Então eles decidem desenhar o corpo inteiro de Tian e desenhar os olhos em seu rosto para que apareçam exatamente onde deveriam. O desenho leva 5 horas para ser concluído. Quando termina, Tian espera ansiosamente que sua visão retorne, mas nada acontece. Ela sente que eles estavam apenas brincando com ela, então ela sai de casa. Ao sair, ela de repente desaparece na porta e reaparece de dentro da pintura com os olhos abertos. Funcionou. Tian agora pode ver. Juan começa a mostrar-lhe tudo, levando-a em passeios por toda a China. Mengfa se apaixona pela TikToker por quem ele estava morrendo de amores. Suas vidas mudam completamente. Juan finalmente consegue uma exposição de arte para exibir suas pinturas, obras de arte que ninguém se importava ou comprava nem pelo menor preço. Agora suas pinturas são leiloadas e as pessoas continuam aumentando os lances. Tudo isso porque ele ficou rico, e todos pensam que é por causa do talento por trás de suas pinturas. Mas a ideia é que a caneta mágica não cria coisas do nada. Nem mesmo os olhos de Tian vieram do nada. No exato momento em que ela recebeu sua visão, uma famosa atriz de repente perdeu a visão em um set de filmagem. O evento se tornou viral e as pessoas ficaram atordoadas, perguntando-se o que havia acontecido com os olhos da atriz. Nem mesmo o dinheiro que eles usaram durante o processo de desenho veio do nada. A mesma quantia desapareceu de um banco e as câmeras de segurança registraram o dinheiro desaparecendo. A polícia fica louca tentando entender o que está acontecendo. Li Changyi também fica insanamente ciumento e começa a tentar descobrir como Juan ficou tão rico. Quando ele ouve sobre o roubo ao banco, ele liga os pontos e contata a polícia, dizendo que conhece alguém que ficou rico da noite para o dia. Certamente, esse deve ser quem roubou o dinheiro. A polícia descobre que os números de série do dinheiro que Juan usou para comprar apartamentos correspondem aos dos fundos roubados do banco. Eles vão prendê-lo e a Mengfa no meio de um leilão de arte justamente quando as pessoas estão comprando suas pinturas. Juan e Mengfa tentam explicar que não roubaram nada, que tem uma espécie de magia que lhes permite obter o que quiserem, mas não mencionam a caneta mágica. Eles dizem à polícia: peçam o que quiserem e faremos aparecer agora mesmo. A polícia pede uma Ferrari. Juan e seu amigo pedem que ninguém os olhe enquanto a mágica funciona, e de repente uma Ferrari vermelha aparece dentro da delegacia. A polícia fica atordoada, e como não há evidências de roubo, eles são liberados. Naquela noite, alguém bate na porta. Eles ficam aterrorizados, pensando que é a polícia novamente. Mas acaba sendo a ex-namorada de Juan, a materialista que o havia deixado há muito tempo. Seu marido, o pintor Li Changyi, a agrediu por ciúmes de Juan. Ela veio para pedir desculpas por não ter escolhido Juan naquela época e por se importar apenas com dinheiro. Ela lhe diz que está se divorciando do marido e voltando para a família, mas Juan diz que ela não fez nada de errado ao deixá-lo. O que ela poderia ter feito com um homem pobre que negligenciava o relacionamento e se importava apenas com suas pinturas? Na época, o pai dela estava doente no hospital e ela realmente precisava de ajuda financeira. Foi isso que seu atual marido lhe deu. Ele lhe diz para não se sentir culpada.
Então ele começa a relembrar, perdendo-se em pensamentos, e lhe conta a história completa da caneta mágica. Juan abriu o cofre para mostrar-lhe a caneta, mas o desastre aconteceu. Seu marido havia plantado uma câmera escondida em suas roupas e viu e ouviu tudo o que Juan disse. Agora ele sabia o segredo da caneta mágica. Enquanto isso, o policial estava lendo um relatório sobre uma Ferrari que misteriosamente desapareceu de uma exposição de carros. Era a mesma Ferrari que Juan e seu amigo haviam invocado com a caneta. Então, o policial foi direto para a casa deles. Ele pediu que entregassem o dispositivo mágico que os estava ajudando, alertando que, caso contrário, seriam tratados como ladrões. No entanto, como ainda não havia lei contra a magia, não haveria acusações se eles cooperassem e entregassem a caneta. Juan não hesitou por um segundo. Ele estava pronto para entregar a caneta à polícia. Mas havia apenas um problema. A caneta já havia sido roubada. Ela havia caído nas mãos de Li Changyi e ele havia começado a usá-la com a ajuda de seus assistentes. A primeira coisa que Changyi desenhou foi uma deslumbrante galeria de arte que ele sempre sonhou em possuir. Então ele desenhou trajes reais e um antigo palácio imperial, o mesmo design dos palácios históricos da China, basicamente roubando a imagem da herança chinesa. Ele amarrou sua esposa e a torturou. Então ele desenhou uma linda garota da capa de uma revista para se tornar real para que ele pudesse se casar com ela. A garota, que estava participando de um concurso de beleza, desapareceu de repente, levada para o mundo de Li Changyi. Tudo o que ele fez facilitou para a polícia rastreá-lo. O policial explicou a Changyi que a caneta não cria coisas do nada, ela as transfere de outra pessoa, o que significa que ele estava roubando. Apesar de tudo, Changyi ainda insistiu que não havia feito nada de errado, tudo o que ele fez foi desenhar. Então seu assistente sugeriu que ele usasse a caneta para desenhar um novo planeta para o qual eles pudessem escapar, em algum lugar longe da polícia. Então ele desenhou a nave espacial alienígena e ela apareceu bem na frente deles. Os alienígenas desceram, furiosos e aterrorizantes, perguntando quem os havia convocado e exigindo saber onde estava seu dispositivo. Naquele momento, todos ficaram chocados ao ver que Changyi havia desenhado um tanque, subido nele com seus assistentes e apontado o canhão para os alienígenas para eliminá-los. Mas os alienígenas, sem esforço, redirecionaram o canhão do tanque de volta para eles. Ficou claro que sua força física estava muito além da humana. Eles espancaram Changyi como punição pelo que ele havia feito. Ele finalmente se rendeu e devolveu o dispositivo deles. Mas um alienígena ficou extremamente irritado ao ver que o dispositivo havia sido alterado para parecer uma caneta comum. Ele o segurou no rosto de Changyi e exigiu respostas. Juan deu um passo à frente e confessou que foi ele quem modificou o dispositivo para parecer uma caneta. Changyi não teve nada a ver com essa parte. O alienígena ficou impressionado com a honestidade e a consciência de Juan. Ele disse que este planeta é muito semelhante ao deles, onde há tanto o mal quanto o bem. Ele decidiu que eles pegariam seu dispositivo e partiriam pacificamente. Mas antes de partirem, Juan pediu ao alienígena um último favor para retornar tudo o que havia sido criado pela caneta para onde veio originalmente. O alienígena concordou, e assim, tudo foi restaurado. Cada objeto, até os olhos de Tian, até os canos de encanamento, até as roupas que Changyi e seus assistentes haviam desenhado, tudo foi levado de volta. Os alienígenas notaram que a área estava se enchendo de carros de polícia e helicópteros. A situação estava ficando perigosa. Eles perceberam que todo esse caos era por causa deles. E como sua nave espacial também havia retornado ao seu local original, eles não tinham nada para voltar. Então, os alienígenas correram com velocidade relâmpago para escapar antes que os humanos pudessem capturá-los. Depois disso, a polícia prendeu Changyi e seus assistentes sob a acusação de sequestrar a rainha da beleza que havia sido desenhada da revista e mantida como refém. A esposa de Changyi também se apresentou e pediu desculpas a Juan, dizendo que não tinha ideia de que havia uma câmera escondida em suas roupas e que não tinha nada a ver com nada disso. E com isso, a história da caneta mágica chegou ao fim. A vida voltou a ser como era. Ninguém mais queria comprar as pinturas de Juan. Descobrimos que Tian reabriu seu salão de beleza. E sim, ela se casou com Juan. Eles agora têm um lindo filho juntos. Esse foi o final do nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apoiar o canal com like e se inscrever. E obrigado!